Olá, caros alunos e alunas, vamos iniciar aqui mais uma aula de introdução à robótica do curso técnico de automação, a aula número 5 da nossa disciplina Introdução à Robótica. Meu nome é professor Rosinaldo, engenheiro de automação. Nessa aula agora nós vamos falar sobre os manipuladores, e também como é concebido, como é feito a concepção, a construção das partes principais do robô. Lembrando que a nossa parte da nossa disciplina é Introdução à Robótica, então nós vamos passar um conceito de forma geral. Nós sabemos, e também eu já disse, que a robótica ela vai bem mais a fundo, é um estudo bem mais aprofundado, mas a base que nós estamos dando aqui, a base teórica que nós estamos deixando, já deixa uma clara visão, inclusive até para aqueles alunos que queiram aprofundar o seu estudo numa faculdade, numa pós, num estudo mais aprofundado, no estudo de robótica e de automação, ok? Então vamos estudar agora os manipuladores e os robôs móveis na indústria. Então, como eu falei, como eu já tinha falado previamente, nós vamos focar nos robôs industriais, certo? Nos robôs que são aplicados na indústria, ok? Então, como já dissemos, os robôs atuais ainda estão muito longe de serem estes androides retratados nas películas de cinema. Então, vamos tirar essa parte de ficção e colocar realmente o que é aplicado na indústria. Manipuladores com braços e mãos, robôs do tipo que é usado na indústria. Então, esses são algumas ilustrações, certo? Algumas ilustrações que são aplicados nas indústrias. São braços, né, e mãos robóticas que são aplicadas para as mais diversas tarefas, nas quais nós já vimos em aulas anteriores. Agora nós vamos estudar como que isso é feito, como que isso é concebido, qual é o conceito que é utilizado para usar esses braços, esses manipuladores. Então vamos falar aqui, primeiro, sempre nós vamos ter aqui um operador, isso aqui é o primeiro conceito, né? Os primeiros manipuladores que existiram, né? Sempre o manipulador mestre, que sempre vai ser o ser humano. Os primeiros manipuladores ainda não eram totalmente robóticos. A gente sempre estudou que a robótica ela sempre vai operar, a parte de manipulação sempre vai operar num ambiente hostil, ou seja, um ambiente onde o ser humano, né, onde a pessoa, onde o colaborador, onde o funcionário da empresa não pode ir. Ou ele pode até ir, mas com a repetição da tarefa, da operação, isso vai gerar algumas doenças ocupacionais, como nós já vimos também, certo? Então aqui nós vamos ter a parte do manipulador, que isso é chamado a parte de escravo, né? E a parte aqui das garras, das movimentações que vão precisar ser feitas. Para nós entendermos bem sobre os manipuladores, vamos falar assim a partir de agora, os manipuladores robóticos. Apesar disso, os robôs atuais são máquinas muito sofisticadas que realizam trabalhos produtivos especializados, como nós já vimos, paletização, transporte de peças, movimentos para abastecimento de máquinas CNC, máquinas de estampagem, pintura, embalagem, enfim, nós já vimos a parte de aplicação dos robôs. A grande maioria, cerca de 90% dos robôs atuais, do tipo manipuladores industriais, isto é, braços e mãos controlados por computador, certo? Então, comparando aqui o braço mecânico, o robô motorizado com características semelhantes a de um braço humano. Então, aqui a gente tem uma comparação, né? Então, nós temos aqui a figura, né, de um homem, né? Nós temos aqui a figura de um homem. A robótica industrial, ela foca nessa parte aqui, né? Um comparativo, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui a parte da cintura, a parte dos dedos aqui, né? As partes das garras que nós vamos ver mais na frente ainda. Aqui o pulso, né? Aqui o braço, né? O cotovelo, certo? O antebraço e o ombro, certo? Uma comparação
do homem, né? Do homem, um braço do homem, com a adaptação do braço robótico. Como que isso é concebido? Como que isso é feito? Certo? Para isso, nós precisamos estudar ainda que metade dos manipuladores que existem no mundo é usado na indústria de automóvel, na indústria automobilística, certo? Então, metade desses robôs e a gente, nós já estamos observando que isso aí já está sendo disseminado para outra indústria, indústrias de eletroeletrônico, indústria de embalagem, de pintura de peça, enfim, as mais diversas utilizações. Mas sempre a indústria automobilística, por ter várias operações, por ter várias complexidades, ela sempre vai dominar o domínio do estudo e até a utilização dos robôs, certo? Mas nem todos os robôs industriais são fixos. Na indústria também há robôs que se movem, eles são usados no transporte e armazenamento interno dos materiais dentro da fábrica. Um tipo comum de robô móvel é o AVG, e nós não vamos aprofundar nesse estudo do robô. Apesar do robô AVG, esse robô móvel AVG, que é Automated Guided Vehicle, ele é utilizado mais nos transportes de materiais, na parte da logística, muito utilizado mesmo na indústria, mas nós vamos focar na parte de operação, certo? Na parte de operação dentro da produção, dentro do processo produtivo, ok? Mas vale a pena a gente citar aqui essa parte do robô. Um AVG, robô móvel do tipo, é usado nas indústrias para o transporte e armazenamento de materiais, ou seja, internamente, na parte da logística, certo? É interessante a gente saber que existe esse tipo de transporte, esse robô faz esse tipo de transporte, mas não é o nosso foco da nossa disciplina. A nossa parte é o processo produtivo. A nossa parte é o processo produtivo, como eu havia dito. Caracterização dos nossos manipuladores robóticos do processo de produção. Adaptação, adaptabilidade, polivalência, versatilidade, flexibilidade, grau de automatismo. Então, um exemplo onde pode ser colocado telemanipuladores extremamente polivalentes, ou seja, pode fazer determinados tipos de tarefas, vários tipos de tarefas, como nós já tínhamos conversado. Automatismo quase nulo, máquinas ferramenta, alto grau de automatismo, polivalência quase nula. Então, característica dos manipuladores. Segundo a associação que estuda os robôs, né, de Associação Internacional dos Robôs, a Associação Internacional dos Robôs, fala o quê? Tem uma definição sobre a característica dos manipuladores. Um manipulador multifuncional, reprogramável, projetado para mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos programados para o cumprimento de tarefas variadas. Máquinas estas equipadas com sistema de visão e outras modalidades de dispositivos e sensores. Então, eu vou ter um sistema programado com dispositivos de sensores, que no caso aí a visão é comparada aí à visão humana, né? Mas como que é feito isso? Como que o robô enxerga as peças? Como que ele enxerga a hora de ir executar, a hora de parar, a hora de ir para um processo de produção para o outro? Os sensores, eles fazem isso, certo? Vamos ter um embasamento teórico em cima disso também, tá ok? Então, continuando aqui, sobre os manipuladores. Máquinas que realizam tarefas que envolvem movimento, maior mobilidade e habilidade que máquinas tradicionais. São comandadas por computador, são programáveis, possuem comunicação com meio de tato, visão e a proximidade, certo? Então, para o robô funcionar de uma forma perfeita, os sensores eles vão simular o tato, a visão do ser humano, certo? Do operador. Então, como que é feito isso, professor? É feito através de sensores, certo? Sensores que são colocados nos seus dispositivos, certo? E tem a capacidade de autoprogramação, ou seja, uma vez que você programa o robô, aquele programa vai estar registrado nele, né?
na parte da sua CPU, na parte de programação. O robotista, como nós já falamos, a função dele, ele vai lá, programa o robô ponto a ponto que é executado, e esse programa fica armazenado lá na base de dados do robô e ele vai executando. E de tempos em tempos você tem que fazer lá um backup para fazer a recuperação desses dados, né? Sempre estar revisando para não ter problema, ok? Então, realiza movimentos. Então, lá, pegando lá o conceito da RIA, né? Que é a Associação Internacional de Robôs. Realiza movimentos, ó. Tem comunicação com o meio de sensores, ó. Então, o sensor, geralmente, ele é colocado aqui na parte já da ferramenta, onde já vai executar a atividade, certo? Vai ter essa comunicação. Esses dados que são colhidos no campo, essa parte do manipulador, da garra, da parte de manipulação, é passado para a central aqui, ó, são comandados por um computador, são programados, ou seja, faz esse processamento em questão de milissegundos, pessoal. É rápido e o robô vai fazendo esse processamento, né, essa parte de programação, o robô vai executando as atividades, certo? Continuando, a robótica industrial, que é o nosso foco, é a estrutura de um sistema robótico. Então, essa é uma estrutura de um robô industrial. Como funciona? Então, aqui nós temos o acionamento mecânico, ou seja, motores, eixos, rolamentos, molas, servomecanismo. Então, toda essa parte aqui faz parte do acionamento mecânico do robô, certo? Do robô industrial. E aqui nessa parte, junto com o robô industrial, nós temos os sensores, certo? Todos os sensores, sensor de movimento, sensor de posição, o sensor de presença, todos esses sensores, eles são alocados nessa parte do robô. E nós temos a parte aqui, que é a parte do controle de supervisão, onde fica a parte do controle, né? Onde fica a parte da CPU, todo o controle é realizado por aqui. E nós temos aqui a tarefa, onde é feito a programação, certo? Nós temos aqui o TTPenet, que faz a programação. É um cabo, ele é um cabo geralmente de 10 metros, 15 metros, 20 metros, onde vai lá, você faz a programação manual, quer dizer, assim, grosseiramente falando, você ensina o robô na parte de programação. Você tem lá um joystick, né, tipo aquele de videogame, onde você vai lá, ensina o robô, marca aquela posição, robô, faz isso, vai na outra posição, vai ensinando posição por posição, o que o robô fazer. Aí você vai dizer, né, você vai, através de uma programação, de uma linguagem, na verdade, de programação, informar para o robô se ele precisa soldar, se ele precisa pintar, se ele precisa furar, enfim, tudo isso é feito através dessa concepção, desse conjunto todo. Mas nós vamos estudar o robô propriamente dito, certo? A parte de concepção, esse conceito aqui, a estrutura do robô em si. Então, assim, continuando, falando sobre o braço robótico, né? Os mecanismos de manipulação, que é o manipulador, certo? Que vai manipular as peças. O braço do robô executa movimentos no espaço, transferindo objetos e ferramentas de um ponto para o outro, instruído pelo controlador e informado sobre o ambiente por sensores. Então, você vai ter o espaço ali, no espaço, já lembrando aí também a parte cartesiana, né, x, y, z, que a gente estuda lá no ensino médio, e aí vai também no ensino fundamental, a gente estuda a posição, né, x, y, z, fórmula de Bhaskara, enfim, né, nessa posição toda, um pouco de trigonometria e tudo. Então, nessa parte no ambiente, o robô ele se localiza nesse espaço, certo? Como eu falei, a robótica ela vai muito além, ela vai muito mais profunda, mas o robô ele se localiza nesse espaço por essa programação e também por esses sensores, certo? Na extremidade do braço existe um efetuador usado na execução de suas tarefas. Que efetuador é esse? É uma garra, certo? Que são empregados para diversos tipos de atividade. Nós vamos ver isso já na aula seguinte, certo? O efetuador, existem vários tipos de garra que são adaptadas no manipulador através do punho, né, do robô. Essas
essas ferramentas, essas garras, né, que vamos dizer assim, vamos chamar garras e ferramentas, que são colocadas no punho para executar as atividades. Todo braço de robô é constituído de uma série de vínculos, também chamada de elos e juntas. Ó. Elos e juntas, começa por aqui. Uma junta que conecta tem dois vínculos e com isso permite que o movimento haja relativo entre eles. Então aqui nós temos o robô, certo? Nós temos o robô, uma junta, um braço, uma junta, né? Então vamos lá estudar aqui o que são elos. Então, mecanismo de manipulação, controle dos vínculos. Existem fatores importantes na construção de vínculos. Carga suportada, peso do braço, grau de rigidez do braço. Então, para eu fazer, para eu realizar, para eu construir, conceber um robô, conceber um manipulador robótico, o que eu preciso ter o conceito? Que eu vou precisar de vínculos, eu vou precisar de elos. Certo? Então a gente tem aqui, o que nós temos aqui? Um braço pesado necessita de um motor maior, ou seja, quanto maior a carga aqui, ó, quanto maior a carga que eu for transportar, quanto maior for o peso, né, vamos dizer assim, a carga, o peso da peça que eu vou manipular, maior vai ter que ser o robô. O robô vai ter que ter um motor que vai fazer a movimentação daquele elo, daquela junta, um motor com uma potência maior, certo? O que torna o custo do robô mais elevado. Aumentar a rigidez mecânica do braço sem aumentar seu peso, com frequência usada a uma estrutura oca. Então eu vou ter um elemento vazado e um elemento sólido. Sempre um vazado e um sólido para a construção, para início da construção da manipulação, certo? Do vínculo. Então, como esse vínculo, como o princípio da manipulação é feito? Então, aqui, ó, juntas robóticas. Então, nós temos aqui, ó, as juntas também denominadas eixos, são o que permite a um robô se mover por várias posições, assim executar várias tarefas. O movimento da junta de um robô pode ser linear ou rotacional. O número de tipos de juntas determina o grau de liberdade do robô. Requisito: possuir uma baixa inércia, baixo atrito e elevada rigidez. Então, nós temos aqui um vínculo, né? uma peça prismática, e aqui nós temos a junta que faz a união dessas duas partes prismáticas aqui, ó. Então, você vai ter, nós temos aqui um vínculo, uma parte sólida, que são os dois prismas. Os dois prismas são vazados, e esses dois prismas vazados, eles são unidos através de uma junta. E essa junta aqui, ó, que propicia esse movimento superior e inferior, superior e inferior. Nós temos aqui a concepção, o primeiro conceito, né, de robótica. Então você vai ter uma junta, você vai ter dois prismas, o prisma vazado, esse prisma vazado vão ser unidos por essa junta, e onde você vai ter essa concepção rotativa, essa concepção de movimento, ok? Então, nós temos aqui, uma junta é um mecanismo que permite que as partes rígidas sejam conectadas, como nós falamos, formando um elo de ligação. Uma parte robótica é formada por elo de ligação que se juntam em movimento no interior de um volume de trabalho. Então, aqui, ó, nós temos aqui a parte sólida, né, os prismas, e aqui nós vamos ter os elos de ligação. Nós vamos ter três peças aqui, ó. Três prismas, né? Vamos chamar assim, 1, 2, 3 prismas. E o que faz a movimentação entre eles? Essas juntas, certo? Essa é a concepção, pessoal. Essa é a concepção. Você tem ali vários elementos sólidos, né? Partes rígidas conectadas por um elo de ligação, e aí que vai realizar os primeiros movimentos. A figura abaixo mostra um braço robótico industrial, com todas as suas partes num braço mecânico antropomórfico, que se assemelha a um braço humano, como nós já havíamos falado. Os elos são denominados sequencialmente de base do braço e o antebraço. Então, aqui nós temos o robô, tipo uma comparação, como nós já fizemos anteriormente, mas aqui nós temos a base, ó, do robô, o braço, nós temos aqui as juntas, ó, certo? As juntas, o punho e o antebraço. O antebraço, a junta, o braço, o pulso, né? O atuador final, que nós vamos falar isso das garras, né?
as ferramentas, junta e base. Então, nós vamos ter vários elementos que são unidos para fazer o movimento. Então, professor, já que para fazer esses movimentos, eu preciso de juntas, certo? Então, como que são as juntas? As juntas podem ser rotativas, aqui, ó, juntas rotativas, prismáticas, cilíndricas, esféricas ou de parafuso. Então, a primeira junta que nós vamos estudar, junta prismática ou linear, move-se em linha reta, são compostas de duas hastes que deslizam de si. Então, quando fala junta prismática, significa que as duas peças vão ter um formato de um prisma e lembra do conceito da lâmina anterior lá que nós falamos lá atrás, uma superfície sólida e uma superfície vazada, elas vão deslizar uma com a outra, certo? Uma vai deslizar uma sobre a outra. E aqui nós temos aqui essa superfície prismática e essa, certo? A sólida vai deslizar pela parte interior da vazada, certo? Realizando o movimento. Aqui nós temos uma outra parte. E aqui, pessoal, nós já temos uma concepção, uma concepção de um robô cartesiano, só formado com prismas, né? Vários tipos de movimento, ó. Movimento horizontal, os prismas, né? E aqui nós temos o que? Um movimento vertical, certo? Nós pegarmos essa figura, vamos ter aqui o movimento horizontal, outro movimento horizontal e um movimento vertical. Lembrando, pessoal, que se nós formos estudar bem isso aí, nós vamos deparar com um conceito lá da matemática, né? Dos eixos cartesianos, né? X, Y, Z. Então, lá na faculdade, quando nós formos estudar num ambiente mais aprofundado de robótica, né, nós vamos estudar que são feitos cálculos, né, para executar esses movimentos com precisão, como que o robô faz, como que é a leitura, qual é a concepção para fazer isso. E aqui nós temos um robô prismático propriamente dito, ó, certo? Um robô prismático propriamente dito aplicado na indústria, ok? Então, um robô prismático com seus elos, com suas juntas, o princípio, a concepção, ok? Então, nós estudamos aí as juntas prismáticas, aplicação. Agora, nós vamos ver as juntas rotacional, a junta rotacional. A junta rotacional gira em torno de uma linha imaginária estacionada, chamada de eixo de rotação. Ela gira com uma cadeira giratória e abre-se e fecha com uma dobradiça. Então, aqui, ó, fecha e abre, né? Fecha e abre. Então, aqui a junta, aqui, ó, juntando os dois elos, então formando aí a junta rotacional, ok? E aqui, por fim, na verdade, continuando, a junta esférica. A junta esférica funciona como a combinação de três juntas de rotação, permite rotações em torno de três eixos distintos, pouco empregados na robótica devido à sua dificuldade de acionamento. Comporta-se com a combinação de três juntas de rotação, esta sim bastante utilizada em robótica, certo? Então aqui nós temos a junta esférica, ela faz movimento em três eixos distintos, aqui ó, 1, 2 e o terceiro eixo aqui, ó. Juntas rotacionais substituído por junta esférica, certo? E nós temos a junta esférica, o exemplo do nosso robô aqui no próprio punho. Esse movimento aqui, né, giratório, ele é muito importante na execução das tarefas aqui, ó. O punho do robô girando, formando uma esfera aqui, ó, certo? Formando uma esfera. Aqui também, ó, essa parte de rotação chamada do tronco, né? A base, na verdade, tecnicamente falando, do robô. Ok, pessoal? Então, a junta esférica fazendo a rotação no punho do robô. Então, aqui nós temos a combinação de juntas. Então, na verdade, o robô ele tem, na sua concepção, a combinação de várias juntas para realizar a tarefa. Então, composta por uma junta rotacional e prismática, junta planar, composta por duas juntas
duas juntas prismáticas. Junta tipo parafuso ou parafuso, composta por parafuso e uma rosca. Isso aqui também é usada muito no processo do torno CNC lá, certo? Então aqui nós temos a união de vários tipos de juntas, ó. A junta prismática, né? Grau de liberdade GL, grau de liberdade nós vamos ver já no próximo. A junta rotativa, certo? Junta esférica, junta cilíndrica, planar e o fuso, como nós já vimos aí. Agora, pessoal, vamos falar do grau de liberdade. O que é grau de liberdade? O grau de liberdade é o número de articulações em um braço robótico. Está geralmente associado ao número de grau de liberdade. Então, quantos braços eu tenho? Geralmente, braços robóticos, eles é um número geralmente comparável ao grau de liberdade dele. Quando o movimento relativo ocorre em um único eixo e articulação, tem um grau de liberdade. Quando o movimento se dá em mais de um eixo, a articulação apresenta 2 ou mais 3 de grau de liberdade. O maior número de graus de liberdade do robô é igual ao somatório dos graus de liberdade de suas juntas, certo? Então, também é comparado quantas juntas eu tenho, também eu posso comparar com graus de liberdade. A título comparativo ao ser humano, o ser humano tem 7 graus de liberdade do ombro até o pulso. Então, basicamente, também. Mas a maioria dos robôs tem entre 4 a 6 graus de liberdade, certo? Então, o grau de liberdade, na verdade, ele pode se movimentar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus de liberdade, certo? Então, a maioria, como ele falou, que a maioria dos robôs estão entre 4 a 6 graus de liberdade, que as movimentações que o robô ele pode fazer, ok, pessoal? Então, aqui nós ficamos com essa aula. Um forte abraço a todos, até a próxima aula.